Fala, gente boa, você que me acompanha aqui no canal no YouTube, nós estamos começando uma série de ministrações Vivendo com Sabedoria. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, já deixa o seu gostei, que isso ajuda muito. A palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é atual, a palavra de Deus, ela permeia o nosso coração. Quando nós estamos olhando para textos como a Bíblia narra, como que nós vamos falar hoje aqui, resistindo ao pecado, nós precisamos entender que nós temos um inimigo que trabalha incansavelmente para tentar nos destruir a todo tempo. Então fique comigo nos próximos minutos que nós vamos falar sobre isso. Jesus abençoe. Provérbios capítulo de número 10, verso 10 diz assim: o que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contendas, mas o amor cobre os pecados. Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo aproxima da ruína. Nós estamos vivendo em um dia que é preciso muita sabedoria. Como já dizia alguém certa vez, que a vida ela precisa saber ser vivida. Então, nesses momentos que nós estamos vivendo e precisamos de muito mais sabedoria para poder aprender a viver, nós estamos vendo o sábio Salomão dizendo em Provérbios que nesses dias nós precisamos mais do que nunca de uma sabedoria de Deus para poder saber viver na vida e viver sem ceder ao pecado. É importante entender que a tentação ela não é pecado. Ceder à tentação é aí que está o pecado. Jesus foi tentado, mas não cedeu à tentação. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós estamos vendo que Satanás trabalhou incansavelmente para derrubar os grandes heróis da fé. Quando nós olhamos para os dias de hoje, nós estamos vendo mesmo Satanás trabalhando incansavelmente para derrubar aqueles que professam a fé no nome do Senhor. É por isso que mais do que nunca precisamos de sabedoria para poder resistir ao poder das trevas, resistir ao pecado que bate à nossa porta todos os dias. Quando nós olhamos para isso, nós estamos vendo aqui um texto como Caim e Abel em Gênesis capítulo número 4. O Senhor aproxima para Caim e diz que o pecado jaz à tua porta, mas a ti convém dominá-lo. Essa palavra que Deus estava dirigindo para ele estava dizendo que o pecado estava próximo, mas ele tinha a escolha de pecar ou não. Ele poderia decidir pecar ou não. Eu sei que a tentação do pecado ela é muito forte, mas nós temos o direito de escolha se vamos pecar ou não. A liberdade do Evangelho é justamente essa, é poder dizer sim ou não para as armadilhas e tentações que nós sofremos. Quando nós vemos esse texto, nós estamos vendo um Caim que estava prestes a pecar, mas uma palavra de Deus foi dirigida a ele. É interessante nós olharmos também, porque nesses dias de hoje, a qual um pseudo-evangelho, ou talvez nós poderíamos dizer essa teologia da liberdade, a qual eu posso fazer o que quiser. Liberdade não é isso. Liberdade não é fazer o que a minha carne deseja. Liberdade é poder escolher se eu quero cometer isso ou não. O Senhor nos deu liberdade para que nós pudéssemos tomar a decisão certa. E por isso que precisamos viver com sabedoria para saber dizer sim e saber dizer não. Uma das pessoas que mais tem dificuldade para dizer não sou eu, e eu preciso lutar com isso diariamente. Porque eu sei que a vida não é só sim, e eu preciso também aprender a dizer não muitas vezes. Sei que eu posso estar falando para alguém também que tem muita dificuldade, assim como eu, de dizer não. Mas nós precisamos muitas vezes dizer não, independente se vamos machucar alguém ou não. Porque nós não podemos cair em ruína, porque nós temos dificuldade de dizer um não. E é aqui que nós estamos olhando um texto onde Caim não soube dizer não para o pecado. E por isso ele cometeu. Resistir ao pecado é algo que nós temos que fazer constantemente, diariamente. A Bíblia nos exorta exatamente isso. Em Provérbios, capítulo número 1, verso de número 10, o sábio Salomão diz: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. A Bíblia é cheia de orientações para nós não cedermos à tentação de Satanás, à tentação do maligno. E para isso, nós precisamos entender uma coisa, que nós muitas vezes vamos precisar nos afastar de certos lugares, ambientes,
amizades e relacionamentos que nos afastam da vontade do nosso Senhor. É por isso que nós estamos olhando aqui um texto como esse. E a pergunta é, o que fazer? Como é que nós podemos resistir a isso? Primeira coisa é resista às investidas do inferno. Satanás a todo tempo está com armas apontadas para nós, tentando derrubar o povo de Deus, tentando afastar os irmãos da comunhão e também tentando deixar a gente ferido dentro da igreja. Muita gente acha que o plano de Satanás é só tirar da igreja e não é só isso. Satanás também pensa em deixar pessoas feridas dentro da igreja. Porque um ferido dentro da igreja, ele causa o mal de muito mais gente do que se ele estivesse fora. É por isso que resistir às investidas do inferno, nós não estamos falando apenas de tentações lá fora, mas tentações que nós trazemos para dentro da igreja também, para dentro do ambiente de comunhão e de fé, de comunidade que relacionamos com os irmãos. É por isso que Deus, ele sempre nos diz que nos daria vitória e triunfo se nós permanecêssemos nele. Não que nós seríamos livres de todas as investidas de Satanás, mas que ele nos daria poder para resistir às investidas do maligno. Por isso, resista firme às ciladas que Satanás colocará para você. Resista ao pecado até o final e aprenda a dizer não. E uma outra coisa, também precisamos aprender a nos revestir da armadura de Deus. Quando nós dizemos a armadura de Deus, nós não estamos apenas falando de uma palavra bonita que está em um texto bíblico, mas estamos falando de uma verdade absoluta. O dia mau vai chegar, o apóstolo Paulo diz, para que possais resistir, e é esse dia mau, que é o dia mau que chega para todo mundo. O dia mau que chega na vida do mais novo na fé ao mais velho na fé. O dia mau que chega na vida do novo convertido, ao pastor, ao líder, a quem quer que seja. O dia mau que chega na vida de todos nós. Precisamos tomar posse dessa armadura de Deus para que possamos resistir quando esse dia chegar e saber dizer não nesse dia. O interessante é que nós não podemos confiar em nossas forças. É por isso que a palavra de Deus nos dá muitas coisas, inclusive a armadura de Deus, para poder resistir ao dia mau. Também o Espírito Santo, para que nós pudéssemos caminhar. O Filho do Paráclitos, nós somos aquele que caminha do nosso lado o tempo inteiro. Resistir, para que possamos chegar naquele último e grande dia e ouvir da parte do nosso Senhor, servo bom e fiel. Estava te esperando, entra no gozo do teu Senhor. Aprenda a viver com sabedoria, princípios bíblicos para uma vida feliz. A Bíblia é cheia disso e nós vamos falar sobre isso nesses dias. Então eu quero pedir a você aqui que 3 coisas eu sempre digo quando Deus fala conosco. Primeiro, se Deus falou contigo, celebre, dê graças a Deus que Deus falou contigo. Se Deus falou contigo, obedeça a palavra do Senhor. E terceiro, se Deus falou contigo, compartilhe. Envie esse link para alguém que você ama muito e quer bem, para que ele possa ser também tocado e edificado pela palavra do Senhor. Que o Senhor em Cristo te abençoe poderosamente, em nome do nosso Senhor Jesus.